Vamos orar? Vamos falar com Jesus, vamos agradecer a Ele. Não vamos convidar agora para ele estar aqui na live, porque ele já está desde a hora que eu clico aqui. Ele já é o nosso convidado de honra e ele é o primeiro a chegar. E ele já está aqui para te receber de braços abertos. Bom dia, bom dia. Tenha um excelente meio de semana. Tenha uma excelente quarta-feira na presença do Senhor. Vamos orar. Eterno e bendito Deus, glorificamos, bendizemos o Teu nome e te agradecemos, Jesus, por esta oportunidade de abrirmos nossos olhos, por ter o fôlego de vida, Senhor, entrando no nosso corpo, Senhor, por poder dizer obrigada, Jesus. Tem sido difícil, mas nós chegamos até aqui. Obrigada, Jesus, porque nós achamos até mesmo que não conseguiríamos, mas como diz, não seremos abalados, porque estamos firmes em Ti. Diante de tudo isso, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Nos deu amanhã, nos deu um dia maravilhoso na Tua presença. Eu já quero Te agradecer pela vida da Raíssa, que está tão distante, Senhor, fisicamente, mas está aqui dentro do nosso coração. Ela está aqui dentro desse culto que nós vamos estar agora, e eu quero te pedir, Senhor, continue guardando a tua filha, continue prosperando o caminho da tua filha, continue fazendo com que ela galgue, Senhor, lugares altos, porque é o melhor que o Senhor tem para ela. É o Senhor que tem o melhor, por mais que a mãe, o pai, o irmão, os avós, por mais que os amigos, o namorado a amem, mas o maior amor é o do Senhor, e o Senhor tem provado isso na vida dela. Muito obrigada por tudo, por todos aqueles que já estão conosco, que virão depois, Senhor, por aqueles que vão ver lá no YouTube. Enfim, Jesus, aonde essa palavra chegar, chegue a tua bênção, chegue a tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Raíssa, manda pra gente o convite. Meus queridos, vamos ficar em oração. Quem já está comigo sabe aí da dificuldade que tem dado para entrar. Não, eu falei que eu não sei se eu fico triste ou se eu fico alegre, porque eu achava que era eu aqui do outro lado da telinha que não estava sabendo, mas não. Tá dando com todas as lives. Eu estava assistindo uma live outro dia, não sei quantas mil pessoas, e deu problema também, assim, na dificuldade para entrar, mas nós vamos tentar, a gente não desiste. Raíssa, manda para mim, por favor. Deixa eu explicar para vocês a dinâmica da nossa jornada de sabedoria. Essa dinâmica funciona assim: Deus colocou esse desejo no meu coração, no nosso canal, e aí, opa, bom dia, Alice! Gente, entrou direitinho! Bom dia, Bom querida! dia, Paz do Senhor. Paz do Senhor, gente, eu acho que eu estou no volume muito alto aqui, sabe por quê? Ai, é 6 e pouca da manhã, eu acho que eu teria que estar falando assim bem. Ai, Raíssa. Então, gente, deixa eu explicar aqui, já vou apresentar para quem não conhece essa moça bonita aí. Deus colocou no meu coração de estar fazendo esse estudo de provérbios. Tem sido um estudo. Ah, mas quem tá... Não, não importa quem está vindo. Quando a gente estuda a palavra, Deus usa pessoas para ir ministrando. Fala uma coisa que você não tinha despertado, mostra uma outra visão. Então, foi muito bacana. E a Raíssa foi uma das primeiras pessoas que eu convidei. Ela estava aqui no Brasil. E eu contei para ela, Raíssa, tal. Foi um dos primeiros nomes a ser soprados. Nossa, irmã Valéria, como assim? Ela está lá no final de Provérbios. Gente, é Deus. Ela estava na agenda de Deus hoje. Mas daí eu falei com ela, ela falou, Valéria, eu faço com o maior prazer, que honra e tal. Mas tem uma coisa, ela estava indo para o Equador. Só, gente, que essa barreira não nos impediu de estar. Quando tem... E serve para você de lição. Me perdoe, Raíssa, eu ainda estou saindo de um resfriado. Quando Também. Quando Deus colocar um projeto no seu coração, quando Deus colocar algo ardendo no seu, não fica no seu coração, não fique pensando que distância, que falta de dinheiro, que falta de quem te colocar lá, de quem te indicar. Não fique, por mais que seja difícil a situação, não pense que isso vai paralisar o que Deus chamou. Eu queria muito a Raíssa. Eu podia ter falado assim, ok, Raíssa, não vai dar, então tudo bem. Ela podia ter falado, ok, irmã Valéria, eu não tenho como. Podíamos. Mas eu queria
muito, eu entendi que era Deus soprando e ela entendeu que era um convite de Deus. O que que a gente fez? Adequou lá um dia que ela não tivesse aula e ela está fazendo um sacrifício para estar conosco. Eu sei que é muito bem cedo e já para a gente acordar. Tem gente que já acorda pilhada, eu não sei, Raíssa, mas tem gente que você tem que acordar, tem que colocar um pouquinho a cabeça em ordem. E ela está aqui, gente. E assim, Raíssa, eu não tenho nada que eu possa falar para te agradecer. É só mesmo louvar a Deus pela sua vida. Amém. Amém. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje, participando de mais uma live. Me falem se o volume que eu vou estar falando tá legal. Então tá. É um prazer enorme para mim estar aqui. Eu recebi o convite realmente já antes mesmo da jornada começar e foi muita alegria para mim. E eu me recordo, né, de quando chegou o convite e eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque lá, se fosse quando eu já estivesse aqui no Equador, teria essa diferença de horário e eu fiquei pensando, será que eu vou ter um lugar para poder fazer, um local que eu possa realmente gravar? Eu não estou sozinha, eu estou com uma amiga, o horário, será que vai dar certo? Mas o Senhor preparou todas as coisas, né? E hoje nós estamos aqui para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor. Sem dúvidas, é motivo de muita alegria estar aqui nessa manhã, mesmo sendo às 6:30 da manhã. Ai, gente, eu fico muito feliz. Olha, eu quero dizer para vocês que estão conosco, que não têm nos acompanhado, você que é novo aqui, nós estamos nessa jornada, já tem 27, já tem 27 gravadas, porque eu fiz uma de introdução, explicando o projeto. Todas essas lives estão salvas. Inclusive, acabou de entrar a pastora Rita, que esteve aqui ontem. Gente, e ministrou muito aos nossos corações também. Na verdade, assim, todas, sabe? Eu não tenho como falar qual é a minha queridinha, não. Todas o Senhor tem falado de forma diferente. Às vezes você pega um provérbio que você já leu várias vezes e naquele dia tem um start diferente na sua vida. Então, todas elas estão salvas no nosso canal no YouTube. Inclusive, eu quero convidar você para ir lá, se inscreva no nosso canal, vai lá, compartilha essas lives. Mas tem outra. Alice, hoje é o 27. Alice é uma menina lá da nossa congregação de 9 anos que tem acompanhado, uma gracinha. Inclusive, a Raíssa tem uma outra live com a gente salva também. Gente, pensa numa profundidade que foi aquela live. Então, vai lá. Meu amor me desestabilizou aqui, ó. Então, vai lá no nosso canal, assista lá, pegue lá, tem muita gente boa que já falou, que está aqui na live. Tem gente bacana também que vai falar ainda na live. A gente termina terça-feira, então nós temos hoje quarta, ainda tem a quinta, amanhã, quinta e sexta, e semana que vem, segunda e terça. Realmente, meu amor, você é o meu queridinho, você é o que tem um lugar mais especial no meu coração. E a nossa live não é feminina e nem é feminista, eu falo isso sempre. Mas é uma live composta por mulheres. E nós só abrimos exceção para uma pessoa, que foi o meu amor, o meu marido, meu esposo, meu pastor, que falou também, ministrou aqui semana passada, e foi uma bênção. Então, gente, vamos aqui ler o Provérbios 27. E eu, como eu sempre digo, a Raíssa tem várias Bíblias e depois a gente pode até falar sobre isso. Oi, Kátia! A Kátia ministrou para nós. Um beijo, querida. Evangelista Eliane, eu vi que entrou também, que já ministrou, minha ovelhinha. O que que acontece, gente? A Raíssa é uma menina que procura estudar a Bíblia. E ela dá dica. Eu já falei para vocês aqui. Ela sobre sugestão de tradução. Raíssa, eu só não consigo achar um marcador de página que não mancha a Bíblia. Queria marcar minha Bíblia nova, eu ainda vou ter que ver com você onde que a gente compra para poder fazer bonitinho. A evangelista Eliane até me deu uma sugestão de um. Mas, enfim, gente, eu até me perdi para falar do meu marido. Olha só, a família inteira da Raíssa está aí, ó. Sobre a tradução. Então, não importa. A minha que eu vou ler, que eu estou lendo desde o início, é a revista
É Almeida Revista Corrigida. Não importa a tradução que você vai ler. O importante é ler. A Raíssa fala, não importa, ela está lendo um planner de ler a Bíblia toda. Ah, eu não li até agora, então não vou ler, vou esperar o início do ano. Não, comece agora, comece com a que você tem. Eu acho muito interessante a Raíssa sempre falando isso com a gente. O importante é você ler. Então, a minha é essa. Pega a sua Bíblia. Ai, irmã Valéria, onde eu estou não tem como. Ok, não tem problema, não é isso que vai te parar. Abra o seu coração, abra a sua mente. A partir de agora, eu começo a ler isso aqui, começo a ler o Provérbios 27, eu não paro mais. Então, assim, vocês vão respondendo umas às outras, vão mandando bom dia, vão falando aí os comentários. Eu não interrompo a leitura e não interrompo também a minha convidada, tá bom, gente? Vamos lá. Provérbios 27 diz assim: Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira. Mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo o amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo perfume alegra o coração, assim a doença do amigo com um conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém ficar por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. Verso 14. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como ferro com fé se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisares o tolo com uma mão de grau, entre grãos de cevada pilada, não se iria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a erva e aparecer os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para ti vestires, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas. Minha querida, fique à vontade. Amém. Então, gostaria de iniciar, né, saudando a todos que já estão aqui nessa live, a todos que ainda vão entrar, com a paz do Senhor, dizer mais uma vez que é motivo de muita alegria estar aqui e que é um prazer enorme, né, estar
aqui para falar da palavra de Deus, que é o que me sustenta. Eu tenho plena convicção disso, que se eu estou onde eu estou, se eu vivo o que eu vivo, é porque a minha confiança está posta no Deus que eu conheço através da palavra. Então, o que são, né, os provérbios? Os provérbios são ditados realistas. Para a gente iniciar, eu vou dar uma introdução e aí eu entro no provérbio, no capítulo 27, né? São ditados realistas, criados para ensinar uma sabedoria prática. O objetivo desse livro, então, é ensinar a sabedoria e ser um meio para alcançar a sabedoria. Só que não basta só a gente ler o livro para que a gente seja sábio. Como eu disse, é uma sabedoria prática. Então, nós precisamos ler e praticar. Só que ninguém consegue praticar uma coisa sem conhecer. Então, para a gente começar a praticar e ter essa sabedoria, aprender realmente com o livro de Provérbios, nós precisamos ter contato direto todos os dias com essa palavra, para que a gente possa guardar ela nos nossos corações e colocar ela em prática. E aqui eu já entro numa coisa que eu defendo muito, que nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias das nossas vidas. Todos os dias, não importa a quantidade de capítulos que sejam, nós precisamos estar em constante exposição da palavra, nós precisamos estar constantemente com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas principalmente tendo o seu tempo com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e ouvindo aquilo que o Senhor quer falar com você através da sua palavra. Se você pegar o livro de Provérbios, nós bem sabemos que ele tem 31 capítulos. Dá para ler um capítulo por dia e ler o livro de Provérbios uma vez por mês, todos os meses. Eu tenho certeza que se nós fizermos isso, nós vamos colocar em prática aquilo que nós temos lido. E eu falo isso com convicção, porque uma das formas de leitura da Bíblia que eu já fiz, que se chama Bíblia 365, ela coloca a leitura bíblica em um ano dividida em partes. Então, você lê uma parte do Antigo Testamento, uma parte do Novo Testamento, um pouquinho de Provérbios e um pouquinho de Salmos todos os dias do ano. E essa, para mim, foi a melhor forma de leitura da Bíblia, porque você tem esse contato diário com Provérbios e Salmos. Provérbios é um ensinamento todos os dias. Eu me lembro de ler antes de ir para a aula provérbios que me confrontavam e que durante o dia, mastigando ainda aquele alimento, tentando ainda assim absorver tudo aquilo, a gente vai vendo que as nossas atitudes vão sendo moldadas por causa daquilo que nós lemos. Então, um incentivo aqui de início, leia o livro de Provérbios. E se você conseguir, leia todos os dias. Se você pegar para ler 2 capítulos ou... 2 capítulos não. 2 versículos ou 3 versículos por dia de Provérbios, você consegue ler Provérbios ao longo de todo o ano. São 915 versículos. Então, existem muitas formas de você estar em contato com essa sabedoria prática que o livro de Provérbios tem para nos trazer. Mas, para isso, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos colocar a palavra como prioridade nas nossas vidas, né? Então, os provérbios, eles são muito didáticos. Por quê? A construção dos provérbios, ela é para demonstrar para a gente um contraste entre 2 estilos de vida. 2 modos de vida. Que modos de vida são esses? O modo de vida daquele que é sábio e o modo de vida daquele que é insensato. Basicamente, todos os provérbios, eles vão mostrar isso pra gente. Eles falam assim, olha, o sábio vive dessa forma e o insensato vive dessa forma. E a partir daí, a decisão é nossa. Como nós vamos querer viver, né? Nós vamos viver a vida do sábio, o sábio que lê a palavra de Deus e a pratica, ou nós vamos viver a vida do insensato, que constrói a casa sobre a areia? Então, aqui a gente já vê que Provérbios ele nos ensina aquilo que Jesus mesmo nos diz. Quem é sábio
constrói a sua casa numa base firme. Mas aquele que é insensato constrói a sua casa numa base que não é sólida. Então nós precisamos aqui, né, Provérbios, ele nos ensina isso. O que é então? São ensinamentos práticos para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Esse livro, ele vai demonstrar para a gente a loucura que é viver dominado pelas emoções. E ele vai ensinar para a gente o benefício que é viver uma vida orientada por Deus. Então, é um livro muito rico e que nós precisamos estudar. Então, glória a Deus por essa jornada, por esse projeto, para a gente poder aí, então, nos aprofundarmos dia a dia nesse livro. Né? Agora, sabendo disso, nós vamos entrar no capítulo 27. E os provérbios, o capítulo 27, né, ele é recheado de provérbios, são 27 provérbios. Né? O capítulo 27 tem 27 versículos. E dentro desse capítulo, mesmo tendo 27, né, versículos, eu quero destacar apenas 4 desses 27 versículos, porque foram os que saltaram ao meu coração e que o Senhor me trouxe aí a reflexão desses 4. E a gente vai começar então pelo primeiro verso. E eu vou ler uma versão que é a versão da Bíblia Viva, que eu acho que é uma versão muito boa, de fácil entendimento. E ela fala assim, capítulo 27, verso 1. Não fique orgulhoso das coisas que vai conseguir no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Esse provérbio, ele traz para nós como conteúdo aquilo que Jesus vai nos dizer lá em Mateus 6,34. O que Jesus diz para a gente? Ele fala assim, olha, não se preocupe com amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse provérbio e o que Jesus fala em Mateus tem a mesma finalidade para nós. E que finalidade é essa? Nos trazer para o tempo presente. Nos trazer para viver o hoje. Nos trazer para viver o tempo que nós estamos vivendo. E não viver o tempo que nós ainda vamos viver. Esse provérbio, então, ele nos ensina que o nosso amanhã, ele não deve ser uma preocupação, mas ele deve ser um motivo de descanso no Senhor. E nós vivemos hoje uma sociedade muito ansiosa. Nós vivemos hoje uma sociedade que quer tudo, nós queremos tudo para ontem. Nós vivemos numa correria como se a vida fosse uma maratona, né? O tempo todo aquela correria. As nossas mentes, geralmente, a maior parte do tempo, elas estão ocupadas com coisas que ainda nem aconteceram, ou seja, com coisas futuras, naquilo que ainda não aconteceu. E o que esse provérbio está trazendo para a gente é um alerta. Aprenda a viver o hoje. Desfrute do dia que o Senhor preparou para você. E aí eu me lembrei do Salmo 118, verso 24. O Salmo 118, verso 24, ele é muito usado em festividades. A gente vira, lê ele e fala assim, este é o dia que fez o Senhor, nos alegremos e nos regozijemos nele. E a gente lê isso e fala assim, num dia festivo, vamos nos alegrar, hoje é aniversário da irmã tal, hoje é a festa, vamos nos alegrar, esse é o dia que o Senhor fez. Só que esse salmo, ele não está preso somente a dias festivos. O que o salmista está dizendo é este, ou seja, hoje é o dia que o Senhor fez. E se esse é o dia que o Senhor fez, nós somos chamados a nos alegrar e desfrutar dele. Mas se nós vivemos com uma mente no futuro, não tem como nós desfrutarmos do presente. Não tem como nós desfrutarmos do hoje, do agora, se nós estamos preocupados com as coisas que ainda vão acontecer. Esse salmo ele deve ser revivido todos os dias, porque todos os dias nós somos convidados a desfrutar do dia que o Senhor preparou para nós. Então, quando surgiu, né, a oportunidade de vir aqui para o Equador, eu tive que colocar esse provérbio e esse salmo em prática.
E aqui a fala de Jesus em Mateus 6,34 também. Porque eu tive que aprender a viver um dia de cada vez. O processo para eu vir para o Equador começou em novembro do ano passado, né? Então, quase um ano, quase completando aí um ano. E de novembro do ano passado até agosto desse ano, de 2023, eu tive que viver a minha vida com normalidade, ou seja, fazendo tudo que eu tinha que fazer, mas ao mesmo tempo com aquela expectativa da possibilidade de vir para um outro país. E essa possibilidade, eu me recordo de quando eu fui fazer a inscrição para esse processo seletivo, e eu orei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, se for para eu viver esse ano de 2023 ansiosa por causa desse processo seletivo, me mostre que isso não é para mim. Eu não quero que seja um processo desgastante, que eu fique ansiosa, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu orei ao Senhor isso, e eu posso dizer com clareza e com certeza que o Senhor trouxe paz sobre o meu coração, para que eu pudesse descansar e desfrutar todos os dias enquanto eu ainda não tinha vindo para cá. Então, existem processos na nossa vida que vão exigir que a gente aprenda a descansar no Senhor. E para nós descansarmos no Senhor, eu sei que é difícil. Só que não devia ser difícil. Porque nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos. E se o Deus que nós servimos é poderoso, é grande, ele não mente, ele não é homem para mentir, ele não falha, nós precisamos acreditar que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Que aquilo que ele falou, ele vai fazer. Então, esse salmo, ele está nos trazendo para o hoje. Ele fala assim, olha, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Jesus nos convida, viva o hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Tire a sua mente do futuro, viva o presente, aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. E acredite, descanse no Senhor, porque aquilo que vai acontecer ainda, o Senhor já está lá, o Senhor já está cuidando, o Senhor já está fazendo. Então, nós precisamos desacelerar um pouco para observar as grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E isso eu posso dizer que eu aprendi assim na prática. Porque nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Então aprenda a descansar no Senhor. Conheça o Deus que você diz que serve. Conheça verdadeiramente o Senhor. E você vai aprender a descansar no Senhor. Porque você não vai estar descansando em nenhum homem. Você não vai estar descansando em uma pessoa falha. Você não vai estar descansando em uma pessoa que já errou com você. Você vai estar descansando no Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Aquele que pode todas as coisas. Então descanse no Senhor. Independente do processo que você estiver passando, viva o hoje e descanse no Senhor para viver o amanhã. O próximo verso que o Senhor destacou assim para que a gente pudesse conversar hoje, é o verso de número 4. E o verso de número 4, ele diz assim: o ódio é cruel e a fúria, ela é destruidora, mas a inveja é mais perigosa ainda. Esse verso, ele é um alerta. Ele é um alerta para as nossas vidas e ele vai falar especificamente de 3 sentimentos. Ele vai falar do ódio, da fúria e da inveja. E quando a gente para analisar esses três sentimentos, quando a gente para pensar, né, no comportamento humano dentro desses 3 sentimentos, se a gente parar para pensar,
dois desses sentimentos, né, que é o ódio e a fúria, são sentimentos que geralmente não tem como esconder. A pessoa que diz que está odiando alguém, geralmente ela tem atitudes que demonstrem isso. E de forma clara, muitas das vezes. A pessoa que está furiosa, ela demonstra isso de forma clara. Mas o que esse provérbio está dizendo para a gente é que por mais que o ódio seja cruel, a fúria seja destruidora, ele fala assim, mas a inveja, ela é mais perigosa ainda. E enquanto eu parei para pensar nisso, se a gente perceber a inveja, qual que é o problema da inveja? Além do problema em si da inveja. A inveja, ela é silenciosa. A inveja, ela é silenciosa. Ela não é aparente. A inveja, ela corrói o coração do invejoso. A inveja, ela leva o invejoso a se comparar, a viver uma vida de comparação, a viver observando a vida dos outros e sempre se colocar como, nossa, eu não tenho aquilo, nossa, eu não vivo isso, nossa, o Senhor está fazendo na vida daquela pessoa, mas na minha vida não faz. A inveja, ela planta no coração do invejoso um sentimento de ingratidão. E aí, o que esse provérbio está dizendo pra gente? É um alerta. Por mais que a inveja seja invisível para as outras pessoas não percebem muitas das vezes o invejoso, mas o Senhor que conhece o nosso coração, que conhece as nossas atitudes, mesmo aquelas que nós escondemos dos outros seres, mesmo aquela que nós escondemos dos nossos parentes, mesmo aquelas que nós escondemos dos nossos amigos, o Senhor, ele conhece, ele vê. E a inveja, ela é silenciosa, mas ela destrói. A inveja, ela leva à insatisfação, à ingratidão. E um coração ingrato, ele não agrada ao Senhor. Um coração insatisfeito, você está dizendo para o Senhor que você está insatisfeito com aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você comparar, nós, quando comparamos a nossa vida com a do outro, é um sentimento tão ruim, é um sentimento tão desnecessário. E o Senhor está nos dizendo, cuidado com a inveja, que ela é perigosa. Porque por mais que você consiga esconder das outras pessoas, por mais que as outras pessoas não percebam que você seja uma pessoa invejosa, você está sendo corroído por esse sentimento. Esse verso, então, ele é um alerta para nós. Um alerta porque a nossa sociedade ela está adoecida com esse sentimento de comparação. Nós entramos no Instagram e só vemos o palco das pessoas, né? A maioria das vezes a gente não vê os bastidores. Nós não vemos como foi para chegar até tal lugar, como foi para alcançar tal vitória. Nós só vemos a vitória, nós só vemos a parte boa, nós só vemos aquilo que é bom, nós só vemos o palco, mas os bastidores nós não acompanhamos. E aí esse sentimento de inveja começa a brotar, e com ele a insatisfação, e com ele a comparação, e com ele a ingratidão. E de repente, você já não é mais satisfeito com a sua vida, você não é mais grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Então, que nós tenhamos cuidado com esses sentimentos silenciosos, que eles até podem ser escondidos aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus não. E o nosso Deus, Ele não quer que nós vivamos uma vida insatisfeitos com aquilo que Ele tem feito por nós. O nosso Deus não quer que nós vivamos uma vida ingratos por aquilo que Ele tem feito por nós, sendo que o que Ele faz por nós é muito mais do que nós merecemos. Então, hoje, eu te convido a observar esses sentimentos e se esse sentimento faz parte do seu coração. Se esse sentimento de inveja tem corroído o seu coração em alguma área da sua vida, analise isso. E comece a observar as coisas que o Senhor tem feito na sua vida. Passe mais tempo agradecendo a Deus pelas bênçãos,
por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida do que comparando a sua vida com a de outra pessoa. Passe mais tempo lendo a palavra e conhecendo aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida do que observando aquilo que o Senhor tem feito na vida de outras pessoas. Então, esse verso em específico, ele é um alerta. O Senhor tem planos lindos para cada um de nós. Para cada um de nós. O Senhor tem planos específicos para fazer através das nossas vidas. Mas se nós vivemos uma vida de ingratidão, de insatisfação, de comparação, nós nunca vamos poder viver esses planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos passar então para o próximo. O próximo verso que o Senhor colocou no meu coração, a gente vai dar um salto aí agora, né? Lá para o verso 17. Então, capítulo 27, verso 17, eu vou ler a versão da Viva e depois eu vou ler uma versão da Almeida atualizada, que diz assim: como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais maduros e mais amigos do que antes. E a versão Almeida atualizada diz assim: o ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Esse provérbio, né, ele traz, através dessa estratégia de comparar mesmo, a forma de afiar um instrumento, a forma de afiar um ferro, com a forma como nós somos afiados nas nossas relações diárias, nos nossos relacionamentos diários, nas nossas amizades, no nosso relacionamento com o nosso próximo mesmo. E traz pra gente um motivo para nós refletirmos. Por quê? Se nós pararmos para pensar, qualquer relação, qualquer tipo de relação, seja ela uma amizade, sejam casais, sejam entre famílias, as relações entre os seres humanos, elas costumam ser relações desgastantes, muitas das vezes, né? Lidar com o outro, muitas das vezes é difícil. Por quê? Porque eu tenho aquilo que eu acredito, o outro tem aquilo que ele acredita, cada um foi criado de uma forma, nós temos diferenças. E essas diferenças, às vezes, são pontuadas e, às vezes, geram realmente momentos, né, difíceis. E a minha geração e as gerações que têm vindo após ela, elas têm vivido nesse mundo onde as relações já não são sólidas mais. Onde as pessoas já não acreditam mais em investir em uma amizade, em investir em um relacionamento, onde o número de divórcios é crescente, onde não existe mais confiança no próximo, onde nós vivemos uma sociedade individualista. Então, essa geração, a minha geração, tem crescido e acreditado que as relações, elas são muito custosas, elas são muito desgastantes. E por isso, qual que é o reflexo disso? Eles têm investido em relações temporárias, em relações que eles não precisam se desgastar tanto. Então, eu estou com uma pessoa até que ela me satisfaça e depois eu já não quero mais saber daquela pessoa. Eu fico com alguém por um tempo e depois que eu já consegui o que eu queria, eu não preciso mais daquela pessoa. São amizades movidas por interesse, são pessoas que pisam em cima de pessoas. E aí, quando nós enxergamos a palavra de Deus, nós vemos um padrão diferente. Nós lemos que a relação com o próximo, ela é capaz de nos afiar. E enquanto eu li essa palavra, o Senhor me dizia o seguinte, que o afiar com sinceridade, ele não é para ferir. É afiar para lapidar. O Senhor me dizia com muita clareza que nós, como Igreja de Cristo, precisamos nos posicionar e aprender com o Espírito Santo de Deus a afiar sem ferir, a falar sem matar. Nós precisamos aprender a exortar sem condenar. Porque, por mais que seja necessário afiar, tirar as diferenças,
trazer algo novo para a vida de alguém, nós não podemos ferir as pessoas assim como o mundo tem feito. Então nós precisamos aprender com o Espírito Santo a agir com o nosso próximo, a considerar o nosso próximo, aprender de fato a viver uma vida amando aquele que está ao nosso lado, por mais custoso que isso seja, por mais difícil que isso seja. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso não sou eu que estou dizendo, porque se dependesse do homem, eu acho que do ser humano, nenhum ser humano nunca ia falar isso. Nenhum ser humano nunca ia falar isso. Principalmente se a gente olha o contexto do mundo hoje, um mundo muito individualista, um mundo que só vive para si mesmo. Os relacionamentos têm como desfecho, a maioria das vezes, feridas nesse mundo. Mas o Senhor, Ele nos chama para nos posicionarmos, para que nós possamos agir com sinceridade de coração, para que nós possamos ser amigos com que as pessoas possam contar, para que nós sejamos confiáveis, para que as pessoas olhem para nós e pensem, nossa, essa amizade vale a pena. Vale a pena manter essa amizade, por mais custosa que seja. E que nós possamos ser a diferença nesse mundo que mantém relações somente temporárias. Que nós possamos mostrar que é possível, sim, se relacionar com o próximo. Que é possível, sim, exortar alguém sem condenar, sem machucar a pessoa. Nós estamos aí aprendendo o livro de Provérbios. Ele fala muito acerca da palavra. Ele fala muito acerca da forma como nós nos dirigimos às outras pessoas. As palavras, elas têm uma repercussão de vida ou de morte. Dependendo do que eu falo para alguém, eu posso gerar vida naquela pessoa, mas eu também posso gerar morte. E nós, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, o que nós temos gerado com as nossas palavras? Será que as nossas palavras têm produzido vida nas outras pessoas? Ou será que as nossas palavras têm produzido morte? Será que as nossas ações elas têm afiado as pessoas para que elas sejam lapidadas? Ou será que as nossas ações têm afiado as pessoas a ponto delas se sentirem feridas? Será que as nossas ações para exortar alguém, elas têm sido tão absurdas ao ponto de nós condenarmos alguém que nem mesmo Cristo está condenando? Será que nós temos nos colocado na posição de julgar as pessoas, sendo que nós mesmos somos carentes da misericórdia do Senhor todos os dias? Então o Senhor está nos chamando nessa manhã para que nós possamos olhar para esse verso e perceber a profundidade que é e como nós, como igreja, precisamos nos posicionar. É muito sério falar isso. É muito sério nós pensarmos que nós somos igreja de Cristo. E por mais que nós sejamos igreja de Cristo, eu sei que nós vamos falhar muito. Eu sei que nós vamos errar muito. Porque nós ainda estamos em corpos corruptíveis, nós ainda somos homens falhos, mas nós precisamos ser lapidados e moldados pelo Espírito Santo todos os dias. E nós precisamos aprender com Ele como devemos agir de maneira correta. Quantas pessoas são feridas dentro da igreja? Quantas pessoas são machucadas dentro da igreja? Quantas pessoas... Esses dias eu li um texto de uma pessoa e ela dizia assim, que após ela sair da igreja, ela não se sentia mais um vaso, ela se sentia um caco. Ela falou que se sentia um caco. E ela falou que não sabia se teria coragem de voltar a ser um vaso de novo. De voltar para a casa do oleiro e ser moldado de novo. Porque é muito mais fácil, a pessoa dizia, é muito mais fácil eu ser um caco, eu ser só um pedaço, do que eu ser algo inteiro. Só que ele dizia também assim, mas sendo só caco, eu não posso armazenar nada. Eu não tenho nada, eu sou vazio, eu me sinto só. Sendo inteiro, sendo um vaso moldado pelo Espírito Santo, sendo um vaso moldado pelo oleiro, eu posso carregar algo, eu posso ser cheio do Espírito Santo. É custoso, sim. É custoso, sim,
ser moldado pelo Espírito Santo. Mas nós, como igreja, precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. Precisamos ser lapidados pelo Espírito Santo. Para que nós não venhamos produzir frutos de morte, mas frutos dignos, frutos de vida na vida das outras pessoas. E isso é algo que é uma palavra que veio de confronto ao meu coração. Porque às vezes a gente não para pensar nas nossas atitudes, às vezes nós não paramos para pensar nas nossas palavras, e em momentos difíceis, muitas das vezes, o ser humano diz coisas que nem queria dizer, fala coisas que nem queria falar. E essas coisas, essas palavras, elas podem ferir, elas podem machucar. E hoje nós estamos sendo convidados a aprender, a afiar com sinceridade. A afiar de forma que a pessoa seja lapidada e não ferida, não machucada. Que nós possamos, então, aprender, né, com o Espírito Santo a nos parecermos mais com Jesus e menos com o mundo. O mundo já vive essas relações que machucam. Então, que nós possamos aprender a ser como Jesus, a viver realmente como igreja de Cristo, a viver realmente aquilo que o Senhor nos convidou para viver, para ser. Porque não adianta. Nós somos chamados para fazer a diferença. Não adianta ser igual ao mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Para a gente finalizar, nós vamos passar para o verso de número 19. E o verso de número 19, na Almeida, ele diz assim: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. E na Viva, ele diz assim: assim como a água revela a nossa aparência externa, o coração revela quem nós somos por dentro. E eu acho que não teria verso melhor para a gente finalizar essa fala hoje. E enquanto eu lia isso, o Senhor me fez lembrar de Jeremias 17:10, em que o Senhor diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O Senhor, ele não diz assim: eu observo o que vocês estão fazendo. Não, ele diz assim: eu esquadrinho o coração. E o que esse provérbio está dizendo para a gente é: assim como a água revela a nossa aparência externa, o coração revela quem nós somos por dentro. Então, por mais que a gente possa criar máscaras, por mais que nós possamos viver uma vida cheia de filtros para as outras pessoas, para o nosso Deus, nós não conseguimos esconder nada. Do nosso Deus nós não conseguimos esconder a nossa sujeira. Do nosso Deus nós não conseguimos esconder aquela inveja silenciosa. Do nosso Deus nós não conseguimos esconder as palavras que nós soltamos, às vezes palavras que às vezes nem foram tão ruins, mas que a intenção do nosso coração era ferir. O nosso Deus, nós não conseguimos esconder. Não conseguimos esconder nada do nosso Deus. Então, o Senhor, ele diz: eu esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. O nosso Deus, ele não vê como o homem vê. A gente pode até enganar o homem. Nós até podemos enganar o nosso próximo. Nós podemos até enganar a nossa família. Nós até podemos enganar a igreja. Mas o Senhor nós não podemos enganar. 1 Samuel 16:7 diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração.
Então, que nós possamos meditar nessa palavra hoje e ao longo desse dia, que nós possamos meditar que as nossas ações, elas precisam ser pensadas em todos os sentidos. E que nós venhamos nos preocupar não com a aparência, mas sim com a intenção. Que nós venhamos nos preocupar com a aprovação de Deus e não com a aprovação do mundo. Que nós venhamos nos preocupar com o bem do nosso próximo e não só com o nosso bem. Que o nosso coração ele esteja limpo diante do Senhor. Então, isso é o que o Senhor falou comigo de forma clara, assim, para que eu pudesse, para que nós pudéssemos conversar aqui nessa manhã, que nós precisamos viver uma vida de transparência, viver uma vida de verdade, como igreja de Cristo. Nós somos chamados igreja de Cristo. E isso devia ter um peso para nós, um temor sobre nós, porque por mais que sejamos falhos, nós somos igreja de Cristo. Nós somos chamados como sacerdócio real, nação santa, povo separado, redimido, chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Então, que nós possamos transparecer essa luz e viver uma vida mais transparente, uma vida mais sincera, e que nós possamos aprender com a palavra do Senhor todos os dias. E eu te convido para finalizar, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, e algo que eu digo desde a primeira vez que eu li a Bíblia inteira é: leia a palavra de Deus todos os dias e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Não porque eu estou dizendo, não porque vai ser mais uma coisa na sua rotina, mas porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é alimento. Então, não esqueça de alimentar o seu espírito. Não esqueça de alimentar o seu espírito. Não adianta dizer que a carne é fraca se você só fortalece a carne e não fortalece o espírito. Então, fortaleça o espírito. Leia a palavra de Deus. E eu tenho certeza, você que está buscando uma resposta do Senhor, você que quer ouvir o Senhor falar, abre a Bíblia. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E já quero encaminhar aí para os agradecimentos. Quero agradecer, Valéria, muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui juntinho contigo. Sou grata a Deus pela sua vida. A sua vida, ela é um exemplo para mim, sem dúvidas, uma vida de muito serviço, uma vida de muita dedicação ao Senhor. E isso traz para nós como inspiração, sem dúvida nenhuma. Que o Senhor continue abençoando a sua dedicação, esse projeto lindo e muitos outros que ainda virão. Que eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer ainda. Raíssa, eu que agradeço. Muito. Você falou só verdade, a Bíblia fala, né, só verdade, e Deus saltou assim, coisas maravilhosas aos seus olhos, que trouxe essa luz também para os nossos olhos. O amigo verdadeiro, ele fala a verdade. Afiar, né, igual você falou, foi para lapidar, e como a gente precisa de alguém que tenha coragem de mostrar, né, aonde está o pontinho, e que a gente possa ter amigo de verdade, que a gente possa ter amigo sincero, que venha com amor, porque a palavra nos corrige com amor, mas que nos mostre né, onde a gente precisa melhorar, para nos afiar, para a gente que sirva mesmo para trabalhar na obra do Senhor. Eu falo que às vezes a gente está saindo toda esquisita e você pergunta para a pessoa: estou bem. Não, está ótimo. E não está bem. O amigo não, ele fala: eu não achei muito bacana, não. Mas se você quiser ficar assim, esse é o amigo. Que a gente possa ser amigo. Às vezes a gente quer muito ter amigo. A gente pede ao Senhor para que a gente tenha amigo. Mas a gente está sendo amigo. Que a gente possa ser amigo. Às vezes a gente nem vai ser muito compreendido na hora, mas a pessoa vai ver na hora que viu o meu bem.
Para eu ser sua amiga, eu não preciso deixar de ser amigo de outro. Né? Igual a gente fala assim, ah, mas o melhor amigo dela tem o melhor amigo. Não, você pode ser o melhor amigo de várias pessoas e chegar em você e você ter essa capacidade, porque Deus nos faz assim. Eu não preciso ser amigo da Raíssa, a Raíssa é só minha amiga, eu sou dela. Não. E a gente tem que ter. Deus me fez, me abriu mesmo os olhos. Eu posso ter várias amigas e ser amigas fiéis de cada uma em particular. Né? Isso não me impede de ser amigo de outro, porque eu vou estar fiando. Né? Gente, me deu uma nova visão esse versículo. Eu li ele de um jeito, com um entendimento, e na hora que você explicou, o entendimento veio um outro entendimento. Não vou falar que o primeiro estava errado, mas veio um pensamento também diferente, muito bacana. Amém. Outra coisa, Raíssa, que foi desse... mas Deus esquadrinha o pensamento. Deus sabe o que ela está fazendo comigo. Às vezes a gente tem essa outra visão, né? De olhar quando a gente está sendo prejudicado. Não, mas Deus sonda. A palavra fala que Deus sonda os pensamentos. Deus está vendo a intenção que ela está fazendo. E se a gente tomasse realmente uma consciência, todas as nossas ações e palavras, de que Deus sonda, nem só ação e palavras. Se a gente tomar esse versículo aí de que realmente Deus sonda as nossas intenções, que às vezes nem falou, nem agiu, mas a gente pensou. E se a gente, em vez de ficar só olhando que Deus sonda, Deus está vendo o que ela está fazendo, Deus tá vendo. Se a gente parar e falar assim, Deus está sondando o que eu pensei, se a gente trazer isso para a nossa realidade, o peso aumenta, né? O peso aumenta, fica pesadinho e a gente vai realmente se tornando melhor. Porque a gente vai falar assim, ah, tudo bem, não saiu da boca, mas eu pensei. Pensar uma vez, ok, a gente não tem como inibir o nosso pensamento, mas a gente não pode deixar isso fazer morada. A gente não pode deixar essa invejinha disfarçada, né? Porque às vezes não tem inveja santa. Não tem inveja santa. Ai, gente, que inveja santa. A Raíssa tá lá no Equador. Olha, não tem inveja santa. Eu posso ter admiração. Olha que bacana. Eu posso honrar, falar, tá vendo a menina que honrou a Deus, que trabalhou tanto para o Senhor, que usou aquela camisa lá, voluntário por amor, fazendo a obra, muitas das vezes com vontade de sentar e muitas das vezes com vontade de falar assim, Senhor, hoje eu não quero trabalhar, porque hoje eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. E quantas das vezes eu imagino que a Raíssa tenha ido assim. E é nesse dia que Deus põe ela para abraçar alguém, é nesse dia que Deus põe ela, nem que seja no corredor, para falar que bom que você veio, no dia que ela mais estava precisando. Mas ela estava servindo a Deus. E chega o momento, né? Tudo tem uma fase. Eclesiastes, Salomão fala isso, que há tempo para todas as coisas. Eu creio que é só o começo de muita coisa que Deus está fazendo, Raíssa. Eu creio que Deus vai te levar para outros lugares, para outras posições, que nós vamos falar assim, olha como valeu a pena. Eu sei que você é uma menina de oração. Sei disso. Porque a gente, quando lê a Bíblia, a gente não consegue só ler a Bíblia, a gente começa a ler e orar. Porque a Bíblia, você vai lendo e ela te induz a isso. Mas eu sei também que você tem muitas pessoas aqui no Brasil e outros lugares que oram por você. Você tem um batalhão e é por isso, Raíssa, que você está de pé até hoje. Porque Deus tem te sustentado. E é por isso que, com muita convicção, eu creio que Deus vai te levar a muitos lugares. E se depender de mim, ainda que seus pés não vão, a sua voz vai, porque eu vou propagar isso aí. Porque é uma menina tão nova, com uma dependência de Deus. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, porque a gente está dizendo assim, Deus, eu sou dependente do Senhor. Então, assim, é igual a pastora daí, voltando aqui aos pensamentos, a gente não pode nutrir pensamentos nocivos. Quando você disse da inveja, eu lembro também do meu amor falando que a inveja, por
exemplo, é você tomar um copo de veneno. Todo dia você fica ali, uma pílulazinha que você engole todos os dias. E tem gente que não engole só uma vez essa pílula, não. São mais vezes durante o dia. E tá achando que o outro é que vai ficar frustrado, é que o outro é que vai ficar desanimado, é que o outro que vai perder. Não, é a própria pessoa. Sim. Irmãos, a palavra, eu vou te falar um negócio, ela corta muito, ela fala muito conosco, né? Se a gente é sensível. Raíssa, muito obrigada. A sua família em limpeza, os seus amigos entraram, eu estou muito feliz. Isso é amor, isso é linguagem do amor, né? Que eu costumo dizer. Tem gente que a linguagem do amor é só dar presente caro. Mas para muitos a linguagem do amor é essa, falar, olha, eu vou parar um pouquinho aqui para ouvir essa menina que eu estou com tanta saudade. Obrigada por se doar. Eu fico emocionada, gente, porque é muito bacana ver o progresso da pessoa, o início, a caminhada, né? E para terminar, a Raíssa vai nos despedir em oração, mas para terminar, eu não sou. Eu gosto de honrar as pessoas e de falar o que eu sinto, mas nada além do que eu sinto. Se depender de mim, do meu esposo, para a gente ter que falar algo para agradar com a pessoa, só para alcançar um lugar especial, nem que seja no coração, a gente não consegue fazer isso. Mas você disse, ontem você me emocionou muito numa fala que você me mandou. E eu mostrei para meu esposo, compartilhei com ele, e você disse alguma coisa aqui sobre admiração. Eu que me admiro muito em você. E eu falo assim, talvez se eu tivesse agido em algumas situações na idade da Raíssa, com a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse feito o que você tem feito, talvez muita coisa seria diferente. Mas que bom, Deus ainda está me dando oportunidade de reaver. Então, Raíssa, eu te admiro muito. Eu oro por você, eu torço por você, eu acredito em você, sabe? E quando Deus decide nos abençoar, Ele não para as outras áreas da nossa vida para nos abençoar numa determinada área, não. Ele nos abençoa completo. O banquete está na sua frente. As bênçãos do Senhor estão para todas as áreas da sua vida. E eu tenho certeza que em todas as áreas da sua vida, Deus vai te abençoar e vai te prosperar, porque você merece, porque você corre atrás. Um beijo grande, estou muito feliz de ter você conosco. Nós vamos orar. Hoje a Alice esqueceu de me lembrar do print, mas eu vou desativar aqui os comentários. Ah, vai mesmo, irmã Rita, ela vai sair pregando em tudo que eu tenho lugar. Gente, olha, fiquem alertas aí. Ela prega para criança, lindamente, prega para jovem, prega para senhoras. Eu disse, Raíssa, vou te fazer um convite aqui já antecipado. Eu não sei se eu terei mais projetos presenciais. Mas se eu for fazer algum, já tem 2 pessoas que serão incluídas nesse, a Mariane e você. Com muito carinho. Deixa eu desativar aqui. Gente, quem vai fazer o print, faz para nós aí, por favor. Deixa eu fazer. Tentar melhorar aqui um cadinho perto dessa moça bonita. Alguém deve ter conseguido fazer. Deus abençoe. Raíssa, pode fazer suas considerações finais e depois você ore por nós. E Amém. quando que você volta ao Brasil? Eu volto no final de janeiro. Meu Deus, vai passar rápido. Sim. Vamos lá, então. Quero agradecer, né, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui, por todos que entraram, que conversaram aí com a gente, que ouviram essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, né? Que Jesus continue abençoando a cada um de forma grande, poderosa, aqueles que ainda vão escutar aqui no Instagram, lá no YouTube. Que Deus continue abençoando sua vida, Valéria, sua casa, e que o Senhor continue abençoando de forma rica, grande e poderosa. Tudo aquilo que o Senhor faz na sua vida é abençoador, né? Eu vejo que não fica só em você, há uma extensão, assim. Eu sinto que realmente, assim,
que você não deixa prender só para você, você deixa jorrar aquilo que o Senhor faz na sua vida, assim, e alcança muitas pessoas. Grata a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui contigo, juntinhas, e grata a Deus pela sua vida. Realmente, como eu disse, né, no privado, admiro muito a serva que você é, a serva do Senhor que você é. Então, é uma missionária, assim, que é um exemplo para o meu coração. Vamos orar, então? Raíssa, Pode. só um minutinho. Uhum. É porque a Bela tá mandando um recadinho pra gente aqui e eu já vou falar aqui antecipadamente. A Isabela vai estar com a gente amanhã. Olha que bênção! Então, Isabela, seja muito bem-vinda já antecipado. Vai ser um prazer. Ela trabalha, a gente encaixou esse feriado aí, uma bênção. Então, eu quero convidar todos vocês para amanhã, 8h30 da manhã, estarem conosco, porque a doutora Isabela, a evangelista Isabela, a pastora Isabela, mas a serva Isabela, minha amiga, vai estar conosco. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção também. Raíssa, Amém. pode orar, fique à vontade. Amém. Jesus, eu quero te agradecer por mais essa manhã aqui, falando da sua palavra. Te agradeço, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito através da vida da missionária Valéria. Jesus, continua abençoando esse projeto, continua abençoando as nossas vidas, aqueles que participaram, Senhor, aqueles que ainda vão escutar, que vão participar. Jesus, que essa palavra ela possa ser escondida em nossos corações e que nós possamos, Jesus, praticar todos os dias aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que nós possamos viver uma vida, Jesus, como igreja de Cristo, uma vida que honre o seu santo nome, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço ser conosco nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Rutinha começou a nos seguir. Obrigada, Rutinha. Deus te abençoe. Gente, então não se esqueça, essa live vai ficar salva aqui só um pouquinho, mas espere para você encaminhar a do YouTube, porque às vezes as pessoas encaminham essa, quando a gente tira aqui do Instagram, eu estou recebendo muita mensagem, eu não estou conseguindo acessar e tal. Então espere, a gente vai mandar para o YouTube e a do YouTube a gente posta aqui nos nossos stories, eu mando para a Raíssa, ela encaminha para você também o link, aí você compartilha. Mas não deixa de compartilhar, não. Foi bênção para você? Vai ser bênção para muitas pessoas. Beijo grande, Raíssa. Uma alegria. Deus te abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos.